Olá, eu sou Rita Castro, nutricionista, e hoje vamos quebrar mais paradigmas. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre gorduras e vou mostrar para vocês algumas diferenças, né, do que nós comentamos no primeiro vídeo em relação aos ácidos graxos, né, a classificação deles e por que que eles têm efeitos diferentes no nosso organismo. Então vamos lá. Então, os ácidos graxos saturados, né? A gente viu que eles podem ser classificados de acordo com o tamanho da cadeia. Então, isso é importante para a gente dizer que nem todo ácido graxo saturado é ruim. Vai aumentar o nosso risco cardiovascular, vai aumentar colesterol, aumentar triglicerídeo. Por quê? Porque existe uma certa diferença na forma como esses ácidos graxos vão fornecer energia. Alguns deles, sim, os ácidos graxos saturados de cadeia longa, por eles terem uma cadeia um pouco maior, eles podem sim estimular esse aumento de risco cardiovascular, desde que o nosso consumo de carboidrato também esteja alto, tá? Então, vamos passar aqui por alguns exemplos desses ácidos graxos saturados. Então, a gente tem aqui os de cadeia curta, os de cadeia média, principalmente ali ó, no óleo de coco. No leite, a gente tem bastante ácido mirístico, óleo de palma, manteiga de cacau, esteárico, araquídico, aqui no óleo de amendoim. A gente não pode generalizar que ser de cadeia longa também é ruim, porque vai depender da composição do alimento, tá? De outras presenças de antioxidantes presentes nesse alimento. Então, só classificar o alimento como vilão ou mocinho baseado na concentração de ácido graxo que tem, na concentração de gordura que ele tem, é um grande equívoco, porque o alimento ele tem uma série de outras coisas ali dentro, antioxidantes, compostos bioativos, que vai minimizar muitas vezes a presença de um ácido graxo de cadeia longa que talvez iria gerar alguma inflamação, gerar algum processo inflamatório inadequado. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento à composição do alimento. É o alimento que a gente vai olhar e não especificamente ficar preso a dizer que aquilo é bom ou ruim porque contém determinada substância, tem determinado nutriente. Então, a grande diferença que nós vamos discutir hoje em relação aos de cadeia curta, média ou longa é o seu processo de digestão e absorção. Então, quando a gente consome os alimentos ricos em gorduras, né? Então, digamos que a gente consumiu os alimentos aí, inclusive óleo de coco e tinha outras fontes alimentares de gorduras também nessa refeição. Então, o que, que a gente vai ter chegando no intestino? Então, aqui é nosso enterócito. O enterócito é a célula do intestino. E aqui eu tenho o lume intestinal onde está passando a comida, né? Que está sendo digerida. E aí, a diferença é que é o seguinte, os triglicerídeos de cadeia longa, né, que são aquela molécula que tem 3 ácidos graxos de cadeia longa, como o próprio nome já diz, ele não vai ser rapidamente absorvido, por quê? Porque o enterócito, a célula intestinal, ela não consegue absorver muito rápido. Ela precisa ser quebrada através de uma enzima chamada lipase pancreática. Então, essa lipase pancreática vai quebrar essa molécula em partes menores, chamadas de monoglicerídeos, para ela entrar no intestino. Depois que ela entrou, aí ela vai voltar novamente a ser um triglicerídeo. Ela vai voltar à molécula que ela era antes. E aí, quando ela volta a ser um triglicerídeo, ela vai ser captada por essa outra molécula aqui, chamada de quilomicrons, que tem mais ou menos essa estrutura aqui. Então, ele vai englobar essa molécula e ele vai cair na circulação linfática e vai ser distribuída para as células. Ou ela vai para a célula de gordura, ou ela vai seguir o caminho dela, que é dependendo do tipo de ácido graxo que contém aquele triglicerídeo específico. Por outro lado, os de cadeia média, como eles têm uma cadeia um pouco menor, os de cadeia média e de cadeia curta, né? Mas aqui eu estou enfatizando os de cadeia média, eles não precisam dessa quebra porque a cadeia já é menor. Então, eles entram rapidamente pelo enterócito, eles vão cair na circulação portal. Circulação portal significa a circulação que dá direto para o fígado. E lá no fígado, eles vão fornecer energia. Então, é basicamente essa a diferença entre o de cadeia média e o de cadeia longa. O de cadeia longa, vocês vejam que até ele fornecer energia, chegar nas células, demora.
Os de cadeia média não, eles entram rápido, são absorvidos rapidamente, vão direto para o fígado e lá no fígado eles fornecem energia muito rápido. Então essa é basicamente a grande diferença, por isso que a gente utiliza o óleo de coco, por exemplo, antes do treino para fornecer energia rápida e imediata, né? Então ele pode ser sim utilizado. Mas tem alguns detalhes aí, algumas nuances que eu vou explicando um pouco mais à frente, tá? Então, a aula dessa parte 2 era basicamente essa, pra gente explicar a diferença entre os triglicerídeos de cadeia longa e os de cadeia média, principalmente em relação à diferença em relação ao fornecimento de energia, que no de cadeia média é bem mais rápido, em relação ao de cadeia longa, que tem todo um processamento, depende dos quilomicros, depende de uma série de coisas até fornecer energia. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos que eu vou soltando e explicando mais alguns detalhes em relação ao metabolismo das gorduras. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com seus amigos e acompanhem aqui no canal. Assinem o canal para vocês poderem acompanhar essas aulas com bastante detalhe. Então, fiquem ligados e até o próximo vídeo.